Olá a todos, bem-vindos a essa nossa primeira aula de síntese, análise e simulação de sistemas. Hoje nós vamos começar com o estudo dos mecanismos, né? E vamos trabalhar com a cinemática de mecanismo e vamos abordar um pouquinho da introdução. Vamos lá então. Uma das principais funções do engenheiro mecânico é projetar máquinas e equipamentos. E o estudo de mecanismo, então, ele pode ser definido como parte desse projeto de máquinas, né, relacionadas com o projeto cinemático e cinético, que podem envolver mecanismos do tipo sistemas articulados, cames, engrenagens e trens de engrenagens e também muitos outros. Nesse nosso estudo, há então a cinemática e a cinética. A cinemática ela corresponde ao estudo do movimento, desconsiderando as forças que provocam o movimento. Já a cinética, ela representa o estudo das forças dos sistemas em movimento, considerando os esforços, né? Na prática, quando vai se modelar e projetar sistemas mecânicos, não há como fazer esse projeto sem considerar os dois tópicos, a cinemática e a cinética, tá? Num primeiro momento, a gente considera o movimento desejado das peças do mecanismo, né, e suas consequências, e depois se investigam as forças que serão necessárias para poder dimensionar os elementos, né, da transmissão, né, usando lá as disciplinas de elementos de máquinas, resistência dos materiais, mecânica dos sólidos e outras que abordam esse aspecto. Durante essa apresentação, eu já mencionei alguns tipos de mecanismos. Então vejam o que é um sistema articulado, né? Um sistema articulado, por exemplo, o mecanismo de quatro barras, é um mecanismo desse tipo. Nós temos a peça vermelha que movimenta a peça verde, que por sua vez movimenta a peça azul. Geralmente a peça vermelha ali ela tem giros completos, né? Ela dá voltas completas, enquanto a peça azul oscila entre dois extremos. Tá? Esse mecanismo é o mecanismo mais versátil que tem. Se nós conseguirmos desenvolver o nosso projeto que envolve movimentação e utilizar um mecanismo 4 barras, né, será ótimo, porque ele é um mecanismo com 1 grau de liberdade e precisa de apenas um acionamento para movimentar o mecanismo. Tá? E ele tem uma série de aplicações dentro da engenharia. Por exemplo, uma bem simples aqui que eu encontrei, né, é o acionamento, por exemplo, o acionamento do, do, do capô, né, do porta-malas de um veículo. Vejam, esse mecanismo aqui, ó, é um mecanismo 4 barras. Ele tem essa barra fixa ao chassi do veículo, ó. Possui a barra, podia ser, por exemplo, aqui a barra 2, aqui não interessa por enquanto o nome, a vermelha. Tem a ligação entre os dois pinos do próprio capô, ó, esses dois, e essa outra peça. Então, ele é um mecanismo do tipo 4 barras. A aplicação dele é muito grande e se a gente conseguir, como eu falei, resolver o nosso problema de projeto com ele, seria ótimo. Um outro mecanismo também conhecido e bastante utilizado é o mecanismo cursor-manivela. Na realidade, é o mecanismo cursor, biela e manivela, né? Ele é, por exemplo, ó, esse mecanismo, por exemplo, ele é empregado nos motores de combustão interna, né? A partir do movimento do pistão, né? A expansão dos gases, né? Provocam o movimento do pistão que movimenta essa peça e que, por sua vez, movimenta o virabrequim. Então, ele é um mecanismo bastante usado também na engenharia, principalmente em compressores, né, em alguns tipos de compressores e nos motores de combustão interna. Outro tipo de mecanismo são as cames, ou o came, ou a came, o came, né? Esses mecanismos, né, o CAME, por exemplo, é esse elemento aqui, ele tem um certo perfil, tá? E em função do seu perfil, ele é o elemento motor que gira, ele acaba movimentando o seguidor. Nesse caso, é uma câmera com seguidor
né, de face plana, bidimensional. Esse aqui já é um kame com um kame tridimensional, porque além do movimento de giro, o kame pode se movimentar axialmente aqui em X e fornecer diversos tipos de movimento para o seguidor. Ele é bastante aplicado também nos motores de combustão interna, né? Principalmente aqui no comando de válvulas, para fazer a abertura das válvulas de escape e admissão do motor. Outro tipo de mecanismo são as engrenagens, e também os trens de engrenagem, certo? As engrenagens, então, elas transmitem movimento entre si através de contato direto, né? E quando nós temos um conjunto de várias engrenagens numa transmissão, né? Geralmente definimos isso como um trem de engrenagens. Esses mecanismos, esses elementos também são usados, por exemplo, em motores, né? Por exemplo, aqui, ó, para fazer a movimentação do comando de válvulas, né? As engrenagens, elas levam o movimento do virabrequim, que está aqui, ó, tá? E levam esse movimento para movimentar o eixo de câmbios e como, o comando de válvulas, né? E como consequência, movimentar as válvulas do motor. Existem vários tipos de engrenagens. As mais simples são as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Há também as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais em eixos paralelos. Existem as engrenagens cônicas, né? Depois as engrenagens espinha de peixe, a transmissão por parafuso e coroa sem fim e as engrenagens helicoidais cruzadas ou reversas. Então, existem diversos tipos de engrenagens que podem fazer a transmissão de movimento. Bom, e aí vem algumas definições. Então, a primeira definição, o que é um mecanismo? O mecanismo, então, ó, ele na realidade é uma combinação de corpos rígidos. Ó. Então, vejo aqui nesse mecanismo, eu tenho um corpo, dois, três corpos rígidos. Aqui nas engrenagens, eu tenho um corpo, segundo corpo. É uma combinação de corpos rígidos ou resistentes, né? De tal modo que estão interligados entre si, que se movem com um movimento relativo entre si. Isso, então, é a definição do mecanismo, combinação de corpos rígidos, que se movem entre si. Já a definição de máquina, a máquina é, na realidade, um conjunto de mecanismos, podem ser iguais ou diferentes, que transmite força de uma fonte de potência para a resistência a ser superada pela máquina. E um exemplo típico de máquina é o próprio motor de combustão interna. Olhem só aqui o motor de combustão interna, então. Ele é uma máquina. Ó, ele é formado por um sistema aqui, ó, cursor, biela, manivela, ó, que transmite o movimento do pistão para o eixo de manivelas, né? Depois há um conjunto de engrenagens que transmite o movimento desse eixo para o eixo de cames. E depois aqui também tem várias cames, né, que transmitem o movimento desejado para a abertura da válvula, né, para as respectivas válvulas. Então, são aqui só nessa cadeia tem três mecanismos diferentes, né, que fazem associados ao motor de combustão interna. Nesse nosso estudo, há também algumas definições que a gente precisa conhecer. O ciclo. Quando as peças de um mecanismo, partindo de uma posição inicial, tiverem passado por todas as posições intermediárias possíveis e retornam à mesma posição inicial, essas peças terão completado um ciclo do movimento. Já o tempo que levou para executar esse ciclo completo, nós vamos chamar de período. Tá? E as posições intermediárias que as peças do mecanismo ocuparam durante o movimento, nós podemos chamar de fases. Para entender então o ciclo, período e fase, observem o mecanismo 4 barras, certo? Então, nesse mecanismo, em primeiro lugar, nós temos a peça 2, a peça 3 e a peça 4, e aqui embaixo o chassi,
que a gente pode chamar de chassi ou a parte fixa, corresponde a essa peça que eu estou riscando aqui tracejando aqui de vermelho, que é a peça 1. Então é um mecanismo 4 barras, a peça 1, a peça 2, a peça 3 e a peça 4. Por isso que são 4 barras. Geralmente a peça 1 aqui, ó, ela é a estrutura da máquina, é o chassi, né? É aquela parte fixa da máquina. Então, quando eu movimentar, imaginem, nesse instante eu tenho essa posição, eu estou traçando aqui então a posição inicial do movimento. Então, isso, se nós pegarmos esse momento do mecanismo e tirarmos uma fotografia dele, que é exatamente essa imagem que vocês enxergam aí, isso corresponde a uma fase do mecanismo, tá? E aí a peça 2 então começa a se movimentar. Vamos imaginar então que ela se movimentou, ó, e trouxe junto consigo, quando ela se movimentou, ela trouxe consigo a peça 3 e a peça 4. Então essa é a nova posição ocupada pelo mecanismo. Então, se nós tirássemos fora essa primeira configuração, esse primeiro momento, agora se eu tirasse uma fotografia somente desse momento com com essa peça aqui nessa posição, isso seria uma nova fase do mecanismo. E se essa peça 2 continuar a se movimentando, então dessa posição continuar se movimentando, ela vai passar por todas essas etapas aqui, ó, tá? Vai chegar, por exemplo, aqui, ó, só mudei a cor do mecanismo, né? Vai chegar aqui e logo em seguida, com um pouquinho mais de movimento, ela chega nessa posição novamente, que foi a posição inicial. Então, quando isso aconteceu, quando a peça 2 passou por todas as posições e chegou novamente na posição inicial, ela completou um ciclo de movimento. E a peça 4 aqui, por sua vez, né, devido à configuração desse mecanismo, ela fica oscilando entre esses dois extremos aqui, ó, tá? Então, a peça 4 se movimenta nesses dois extremos, do ponto O4B' até o A4B duas linhas. Ela fica oscilando entre esses dois extremos. Então, isso, a volta completa da peça 2 representa um ciclo completo do mecanismo. E em função da velocidade angular da peça 2, né, da RPM dela, digamos assim, né, da velocidade angular, nós podemos então definir o tempo que ela levou para executar um ciclo completo. Esse tempo, então, é o que nós chamamos de período, tá? Bom, esse conteúdo que representa o estudo dos mecanismos, nós vamos utilizar no projeto de máquinas e sistemas mecânicos. Então, nós aqui usamos a metodologia de projeto de Paul e Bates, né, para desenvolver projeto de sistemas mecânicos ou produtos. Essa metodologia ela é formada por várias fases, aqui no caso 4 fases, nós chamamos aqui de projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado, né? E esse conteúdo que nós vamos estudar de mecanismos, ele vai entrar nessa etapa de projeto preliminar. Tá? Depois que nós definimos aquilo que o cliente deseja, definimos as normas, né? Usamos a criatividade e definimos quais são os conceitos que nós vamos usar para cada função do sistema, né? Se esse conceito, por exemplo, que nós encontramos no projeto conceitual for, por exemplo, um mecanismo 4 barras, lá no projeto preliminar, nós vamos usar então esse módulo, né? Esse conhecimento que nós vamos tratar aqui na nossa disciplina de mecanismo 4 barras e vamos então dimensionar o movimento desejado, né? Calcular as forças e dimensionar o tamanho das peças do mecanismo para que ele suporte as forças que vão ser transmitidas. E depois, no detalhado, né, vamos fazer os desenhos desse sistema, desse mecanismo e avaliar o seu desempenho. Na realidade, elas acontecem quase sempre que juntas, tá? Então, dentro da metodologia que nós utilizamos aqui, né, para fazer o projeto de sistemas mecânicos, né, o estudo da nossa disciplina ele entra exatamente aqui no projeto preliminar. Então, as,
o dimensionamento, o cálculo das forças, dos movimentos dos sistemas articulados, cames, engrenagens e assim por diante, eles entram aqui para o projeto preliminar. Então, nesse caso, aqui está a metodologia que nós utilizamos, né? Nós chamamos ela então de metodologia de Paul e Bates, né? Metodologia das 4 fases, informacional, conceitual, preliminar, detalhado, né? Acrescidas aqui do planejamento do produto, uma espécie de estudo de marketing, né? E do gerenciamento do projeto, que é o gerenciamento do projeto, né? Do sistema mecânico. Então, o nosso conteúdo ele entra aqui dentro da ideia do projeto de sistemas mecânicos. Existem outras metodologias, quase todas elas são muito semelhantes, tá? Na nossa universidade a gente tem usado então essa para desenvolver o projeto de sistemas mecânicos. Nessa apresentação eu acabei utilizando muito esses 2 livros aqui, o Norton, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, que é a capa do livro é essa, tá? É muito conhecida por vocês. E também esse outro livro aqui, o Mecanismos, que é um livro mais antigo, né? O Mabe e o Hockwerk, tá? Mecanismos, tá? Que apesar de ser um livro mais antigo, as definições que ele apresenta são mais razoáveis com as normas técnicas do que o livro do Norton. Ambos são excelentes, tá? E usei tanto na elaboração desse material, como também vou usar na elaboração dos demais materiais, tá? A terminologia daqui e a parte teórica, a fundamentação teórica do Norton. Era isso então, esse sou eu. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Irei elaborar outras para poder conduzir as nossas aulas de síntese, análise e simulação de sistemas. Abraço a todos.